Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Que atira a primeira pedra. Quem nunca ouviu falar sobre a caça às bruxas há alguns séculos? Não que essas mulheres mortas fossem bruxas de fato. Ali de meados do século XIV até o século XVIII, qualquer mulher que não se considerasse católica ou que tivesse comportamentos fora dos tradicionais poderia ser acusada de bruxaria e levada à fogueira por isso. Pois é, outro período significativo quando o assunto envolve julgamento de bruxas é o ano entre 1692 e 1693 em Salem, Massachusetts, nos Estados Unidos. A coisa ficou tão famosa que dificilmente encontramos alguém que nunca tenha ouvido nada a respeito das bruxas de Salem. Mas você sabe qual foi a história dessas mulheres? Não? Então vamos lá. Nesse período, mais de 200 mulheres foram acusadas de praticar bruxarias e de fazer pacto com o capeta. Das 200 mulheres acusadas, 20 foram mortas. Depois de algum tempo, o governo admitiu que matar essas mulheres foi um engano e até buscou maneiras de recompensar as famílias das vítimas, mas essas execuções continuam a repercutir até hoje. Assim, como no começo do período moderno, em 1692, uma onda cristã espalhou a ideia de que o demônio estava solto em Salem, fazendo acordo com bruxas em troca de lealdade dessas mulheres. Um pouco antes, em 1689, ingleses e franceses disputavam o território em colônias norte-americanas, na chamada Guerra dos 9 Anos, ou ainda Guerra do Rei William. O conflito deixou grandes estragos no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, e em Nova Escócia e Quebec, no Canadá. Como é de se esperar, em casos de guerra, muitos refugiados procuram abrigo em outras cidades, sendo que várias pessoas foram para o então Salem Village, hoje Salem. A chegada dos refugiados abalou a economia local, aumentando ainda mais a rivalidade entre as famílias ricas da cidade e as que dependiam da agricultura. Na época, o primeiro-ministro de Salem era Samuel Pérez, conhecido por ser rígido e ganancioso. Em janeiro de 1662, tanto a filha de Pérez, Elizabeth, com 9 anos de idade, quanto a sobrinha dele, Abigail Williams, de 11 anos, começaram a apresentar comportamentos estranhos. As meninas se contorciam, gritavam, arremessavam objetos, faziam sons bizarros e, por causa disso, foram examinadas por um médico. E qual foi a avaliação do especialista? Eventos sobrenaturais, é claro. Na mesma época, uma outra criança, de 11 anos de idade, teve os mesmos sintomas que as garotas avaliadas pelo médico. Pressionadas pelos magistrados da pequena cidade, as garotas acabaram acusando 3 mulheres de bruxaria, entre elas Tituba, que era escrava de Pérez. Tituba foi a primeira pessoa a confessar a bruxaria em Salem. Ela negou a princípio e disse que não tinha nada a ver com bruxaria, mas foi rapidamente coagida a confessar ter falado com o diabo. Elizabeth e Abigail, em seguida, passaram a acusar outras 2 mulheres, Sarah Good, uma moradora de rua, e uma idosa pobre chamada Sarah Osborne. A partir da acusação, as 3 foram interrogadas por vários dias. Outras mulheres e homens das aldeias foram presos e acusados de feitiçaria, nos julgamentos de feitiçaria de Salem. Tituba não só acusou outros em sua confissão, como disse que tinha feito um pacto com o demônio, afirmando ter assinado um livro e garantindo que mais bruxas estavam espalhadas por Salem, com o objetivo de acabar com os puritanos. Ela também falou sobre os cães pretos, porcos, pássaros amarelos e vermelhos, ratos pretos, gatos e um lobo. Também confessou que Sarah Osborne
possuía uma criatura com cabeça de uma mulher, 2 pernas e asas. Ao misturar as diferentes visões sobre a bruxaria, ela inadvertidamente colocou a pequena cidade de Salem no caos, por insinuar que Satanás estava entre eles. As declarações de Tituba causaram furor em toda a cidade. Ao mesmo tempo, outra acusada de bruxaria, Martha Gorrey, causou ainda mais pânico. O motivo? Ela era cristã e participava ativamente da igreja local. Ou seja, se até ela era uma bruxa, qualquer uma poderia ser. Em abril do mesmo ano, os tribunais de Salem julgavam dezenas de acusadas de bruxaria. Nessa época, até mesmo a filha de Sarah Good, uma garotinha de apenas 4 anos de idade, serviu como testemunha. O número de acusadas não paravam de crescer, e no dia 27 de maio de 1692, o governador William Phillips criou um tribunal especialmente para os casos de bruxaria. O primeiro julgamento foi de Bridget Bishop, acusada de bruxaria por ser fofoqueira e promíscua. Ainda que tenha dito que não tinha qualquer envolvimento com bruxaria, ela acabou sendo considerada culpada e se tornou, no dia 10 de junho, a primeira pessoa enforcada sob a acusação de bruxaria. E o negócio só piora. No mês seguinte, mais 5 mulheres foram condenadas ao enforcamento. Em 19 de agosto, foram mais 5, e em setembro, 8. À época, tanto o ministro Cat Madden quanto seu filho, Chris Madden, então presidente de Harvard, pediram ao governo para que não considerasse sonhos e visões como evidências em testemunhos. Os pedidos foram considerados pelo governador Phillips, que estava em um dilema depois de sua própria esposa ser acusada de bruxaria. Aí a coisa muda, né? Com o passar do tempo, as condenações diminuíram e em outubro, de 56 acusadas, 3 foram condenadas e as mulheres que estavam presas acabaram sendo libertadas em maio de 1693. Ainda assim, o estrago já tinha sido feito. Ao todo, 19 mulheres foram enforcadas. Diversas morreram na prisão. Um homem de 71 anos foi morto a pedradas e cerca de 200 pessoas foram acusadas de praticar bruxaria e realizar pactos com o demônio. Com o fim das acusações, dos julgamentos, das prisões e das sentenças, começou a série de meia-culpa, com declarações de pessoas como o juiz Samuel Sewall, que pediu perdão publicamente por ter errado em seus julgamentos. No dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem promoveu um dia de jejum em respeitar as almas das mulheres condenadas. Em 1711, as famílias das vítimas receberam 600 libras como forma de indenização. Mas o estado de Massachusetts só se desculpou formalmente pela atrocidade em 1957, 250 anos após os enforcamentos. A história triste de Salem acabou servindo de inspiração para artistas e pesquisadores. Um artigo publicado em 1976 pela psicóloga Linda Kerporel afirma que o comportamento estranho das crianças, avaliado como uma atividade paranormal pelo médico que as examinou, era, na verdade, resultado de uma contaminação por um tipo de fungo encontrado em centeio, trigos e outros cereais, já que o contágio por esse tipo de fungo pode causar vômito, contrações musculares e alucinações. A atração mais visitada da cidade é justamente o Museu das Bruxas de Salem, que exibe documentos da época em cenários idênticos aos tribunais que julgavam as mulheres de então. O lugar é conhecido também por explorar o universo das bruxas ao longo da história. Bem, eu fico por aqui. E se você gostou, deixe o seu joinha,
compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário.